Lá vem a professora com Abaporu. A Tarsila do Amaral, artista brasileira, apelidada de a grande dama da arte brasileira, morreu em 1973 e ela deixou um legado belíssimo de obras de arte. Hoje nós vamos conhecer o Abaporu. Todo mundo conhece, na verdade, é uma imagem que faz parte do nosso universo imagético, né? Porque o Abaporu é considerado uma das obras de arte mais importantes da arte brasileira. A Tarsila pintou esse quadro em 1928. E por que eu estou gravando essa aula? Porque agora, em 2022, a Semana de Arte Moderna está completando 100 anos. Então, em 1922, nós tivemos a Semana de Arte Moderna. A Tarsila não estava no Brasil, mas ela é uma pintora modernista. E o movimento modernista já está velhinho, né? Já tem aí um século. Então, quando a gente faz a leitura de uma imagem, a gente leva em consideração as marcas que o artista deixou no texto visual, que é o quadro, que é a pintura. A Tarsila, o que ela falou do Abaporu? Quase nada. Ela simplesmente relatou que um dia ela teve um insight, ela entrou no ateliê e simplesmente pintou, deixou a sua criatividade, a sua imaginação correrem livremente e pintou a Abaporu. Claro que esse quadro ele tem uma grande influência do surrealismo, que foi uma vanguarda europeia. E a Tarsila conta também que ela deu de presente esse quadro para o esposo, para o Oswald de Andrade. O Oswald ficou apaixonado pela imagem, pelo quadro. E aí perguntou para ela qual é o nome. Ela falou: não tem nome. Ah, vamos então encontrar um nome para esse quadro. E ele pegou o dicionário Tupi-Guarani e a primeira palavra que ele encontrou lá foi Abaporu, que quer dizer homem que come gente. Então, aba é homem, pora é gente e u é comer. Então, ele batizou esse quadro como Abaporu, a primeira palavra que ele encontrou no dicionário de Tupi-Guarani. E qual é a leitura, então, que os historiadores da arte, a interpretação, né, a análise que os historiadores fazem ao ver essas marcas, então, que a Tarsila deixou na imagem? Primeiro, eles vão falar das cores. Então, ela pintou aqui uma obra onde ela dá ênfase às cores da bandeira brasileira. Percebam que a gente tem o azul, o amarelo e o verde aí no fundo. Então, são as cores que compõem a nossa bandeira. E como a Tarsila, o Oswald, o pessoal, os modernistas estavam muito ligados ao homem brasileiro, à cultura brasileira, a questões políticas, sociais, eles concluíram que o Abaporu seria uma imagem do homem brasileiro de 1928. O homem brasileiro na sua maioria, né, enquanto sociedade. Então, quem era a maioria das pessoas nesse momento? Onde viviam os brasileiros? A grande maioria da população brasileira nessa década de 20 vivia na zona rural. Então, o que é morar na zona rural, gente? Morar num sítio. Hoje é bem tranquilo, né? Nós temos internet, telefone, as estradas são asfaltadas. Agora, na década de 20 não tinha nada disso, não tinha nem televisão nos sítios. Então, esse homem, ele estava isolado. O acesso ao conhecimento, a livros, a bibliotecas, a escola, era um acesso muito difícil pela própria situação de estar vivendo numa zona rural, não que a pessoa não quisesse. Então, esse homem brasileiro é um homem que tem pouco conhecimento, pouca cultura, pouco estudo
determinado pela condição onde ele está inserido, uma zona rural. Portanto, simbolicamente, a nossa cabeça, ela representa a inteligência, a capacidade de leitura de mundo, o conhecimento. Então, se eu falo assim, ai, você tem uma cabecinha, hein? Quer dizer que você tem uma visão limitada, curtinha, né, de mundo. Então, veja, a Tarsila pinta uma cabeça muito pequenininha nesse homem. É bem desproporcional, né? Essa desproporção, ela é típica da pintura moderna. O artista moderno, ele não tem nenhum vínculo com a pintura tradicional. Ele não tem que obrigatoriamente pintar o homem como ele enxerga o homem. Então, o artista moderno, ele reinterpreta o que ele vê. Então ele pinta o que ele sente, o que ele percebe daquela realidade imediata que se apresenta diante dos seus olhos. Então ele distorce essa realidade. Isso é típico das vanguardas do século XX. Então, mas o que significa então essa cabecinha? Um homem que tem pouco conhecimento, um homem que está limitado, não tem acesso ao conhecimento. Ele, gente, ele está sentado com o braço esquerdo apoiado no joelho e a mão apoiando a cabeça. Tem muita criança que enxerga esse quadro e adultos também que falam assim, nossa, eu achei que fosse o nariz. Não é o nariz, tá? Então é o braço esquerdo que está apoiado e aí apoiando a cabeça. Veja, a própria posição, né? Se eu sento com o cotovelo numa mesa ou no próprio joelho e apoio minha cabeça assim, deixo ela tortinha, já é uma pose meio de desânimo, né? Então, quem é esse homem brasileiro da década de 20? Pouco conhecimento, desanimado, porque tá lá na roça, cheio de verminoses, né? E vivendo uma vida limitada. E por que então ele teria as mãos e os pés enormes? Porque o trabalho desse homem, nesse momento histórico, a gente não tinha mecanização na lavoura, as pessoas puxavam o rabo da enxada, assim que falavam na época, né? E puxar o rabo da enxada é um serviço muito difícil. O esforço é muito grande e é um trabalho assim terrível, né? Imagina no calor a pessoa ali capinando uma roça. E aí, essas pessoas que tinham esse trabalho super braçal, elas tinham pés e mãos grosseiros por causa do próprio trabalho que ela executava. Não era essa mão de moça que a gente tem hoje, né? Que a gente tem a mão fininha, mão de escritório, porque a gente só aperta botões. Não, eles tinham mãos grosseiras por causa do trabalho que executavam. E pé e mão muito apoiados na terra, porque esse homem estaria ligado à terra. Então essa é a interpretação que os historiadores fazem do Abaporu. Só que a leitura da imagem, gente, ela depende muito, lógico, das marcas que o artista deixa no texto visual, mas também do seu conhecimento de mundo, da sua visão de mundo. Então, quem olha uma imagem pode fazer uma leitura, uma interpretação pessoal, mas lógico, sempre embasado em algum conhecimento. Não é o achômetro da sua cabeça. Por exemplo, se eu falasse assim, eu acho que o Abaporu é um marciano. Por quê? Porque eu acho. Aí não tá valendo. A leitura, a análise de uma imagem tem que estar sempre pautada pelo conhecimento, ela tem que ter base teórica, tá? Eu tô falando isso por quê? Porque tem uma outra interpretação do Abaporu que eu vou apresentar para vocês. Essa tela, gente, ela é um óleo sobre tela, a técnica, né, pintura a óleo sobre tela, é uma tela de 85 por 72 centímetros e atualmente ela está em Buenos Aires, num museu chamado Malba, Museu de Arte Latina de Buenos Aires.
Qual que é a outra interpretação que é muito interessante, feita para o Abaporu? Aqui a gente está vendo a capa de um livro que se chama Abaporu, uma obra de amor. Esse livro foi escrito pela Tarsila do Amaral, mas não a nossa pintora, mas pela Tarsilinha, que é uma sobrinha neta da pintora, que herdou aí o nome, né, da tia avó. Então, a Tarsilinha é embasada nos conhecimentos familiares, nas histórias de família, na convivência que ela teve com pessoas que conheceram a Tarsila, no conhecimento que ela tinha do ambiente que a Tarsila viveu. Ela escreveu esse livro aí e ela tem uma outra leitura, uma teoria em relação ao Abaporu. Olha só, essa aqui então é a Tarsilinha do Amaral. Estão vendo a pose que ela está sentada? O que a Tarsilinha fala nesse livro? Ela acredita que o Abaporu não se trata de um homem, do homem brasileiro que os estudiosos interpretam vendo essa obra da Tarsila. Ela acredita que o Abaporu é nada mais, nada menos do que o autorretrato da Tarsila do Amaral. E por que ela chegou a essa conclusão? Porque ela fala que havia na casa da Tarsila um grande espelho que ficava apoiado na parede e inclinado para frente. Então, quando você se olhava naquele espelho, ele distorcia a imagem. O reflexo ficava distorcido por conta da posição que esse espelho tinha. E essa distorção teria mexido aí com a imaginação da Tarsila do Amaral. Então, ela concluiu que a Tarsila, ao ver essa imagem distorcida, teve um estalo, ela usa essas palavras, e porque ela conseguia perceber poesia nos detalhes, né? E ela tinha um faro aguçado, de acordo com a Tarsilinha, e ela enxergava além do óbvio, né? Ela enxergava com os olhos da imaginação, ela via além da imagem imediata. Então, de acordo com a Tarsilinha, quando a Tarsila foi vendo aquela imagem distorcida daquele espelho, ela teria tido então esse estalo e viu ali a oportunidade de fazer uma pintura, criar uma nova pintura, e teria pintado então o Abaporu. Veja, o Abaporu foi dado, a Tarsila presenteou o marido com esse quadro. Perceba que quando um artista presenteia alguém com a sua criação, é uma coisa muito importante. Ele é como se ele entregasse a alma para essa pessoa, né? E quando a Tarsila se separa do Oswald, né? Infelizmente foi um casamento assim que acabou por causa de traição. A Tarsila sofre muito, ela era muito apaixonada pelo marido. Ele trai a Tarsila com a Pagu, né? Com a Patrícia Galvão, que era muito mais jovem. A Tarsila, ela pega de volta o Abaporu. O Abaporu não fica com o Oswald. Então, para a Tarsilinha também isso é um indício de que se tratava de um autorretrato dela nua. E se a gente olhar a forma como ela pinta o cabelo do Abaporu, bem puxadinho para trás, que era o jeito que a Tarsila prendia o cabelo, né? A gente pode ver todas as fotos dela, ela tá com esse cabelo puxado para trás. Ela tinha na testa um recorte de cabelo assim que fazia um bico. O Abaporu tem uma coisa muito parecida com isso, com esse formato de cabelo na testa da Tarsila. Então, a Tarsilinha acredita que se trata do autorretrato da artista. Olha lá, então, se a gente olhar o rosto, né?
principalmente o cabelo, a forma como ela pinta, eu acredito que lembra sim a Tarsila, o cabelo da Tarsila, né? Aqui a gente vê como ele tá apoiado, né? Ou apoiada, se for o autorretrato dela mesmo, né? Com o cotovelo aí no joelho. E aqui também, né? As pessoas acham que é um sol amarelo. Na verdade, é a flor do mandacaru, tá? Pode ver que essa flor, ela tá completamente colada, né, no cactus, aí ela faz parte dessa vegetação, então é a flor do mandacaru. Esse quadro, gente, ele é tão importante que ele é chamado de a Mona Lisa brasileira. E como eu disse, tá lá na Argentina, tá lá em Buenos Aires. Aqui eu trouxe para vocês, então, à esquerda, uma foto aí com um rapaz observando para vocês terem uma noção de proporção, né, do tamanho do Abaporu. E do lado direito é a fachada do Museu de Arte Latina de Buenos Aires. Por que o Abaporu é tão importante? Bom, primeiro porque ele inaugurou o movimento antropofágico, tá? Que foi idealizado pelo Oswald de Andrade e também pela Tarsila do Amaral. O movimento antropofágico, ele tinha, bem a grosso modo e rapidamente, porque aqui não é o objetivo da aula, não é esse, mas ele tinha a finalidade de estruturar uma cultura brasileira, uma cultura nacional. Então, eles pensavam em absorver, assimilar outras culturas, sem ficar copiando modelos, porque até então a gente sempre seguia o modelo da Europa, e a gente tem essa tendência de seguir modas, é só a gente pensar na música que a gente ouve, os filmes que a gente assiste, né? Na maioria, o nosso modelo hoje vem dos Estados Unidos. Então, os modernistas queriam aproveitar essa cultura que vinha de fora, que é bacana, é bonita, é importante, mas se alimentar disso. Por isso que se chama antropofágico, né, que vem de alimento, de comer essa cultura simbolicamente, mas a partir desse conhecimento, desse contato, dessa assimilação, criar uma arte brasileira, valorizar a arte, a cultura brasileira. Às vezes eu penso que esse objetivo até hoje não foi atingido, né? Muitas vezes a gente nem conhece a nossa cultura, então não tem como eu valorizar uma coisa que eu não conheço, infelizmente. Eu sempre brinco, né? Quando eu dou aula, eu falo com meus alunos. A gente vê muito nome de pessoas que têm nomes americanizados, né? E nomes abrasileirados, às vezes a gente vê pouco. Eu brinco também em relação a nomes de prédios, né? Eu morava perto de um prédio que o nome era Wall Street. Olha que chique, né? Eu falei, imagina se o prédio chamasse Saci Pererê, é o símbolo do nosso folclore, né? Esse personagem do folclore brasileiro. Aí eu brinco, falo, vocês morariam nesse prédio e iam falar para as pessoas, eu moro lá no Saci Pererê. Parece que dá uma vergonha na gente, né? Então, assim, falta a gente realmente valorizar a nossa cultura, ter orgulho, porque ela é belíssima. O Saci Pererê é uma graça, tem histórias riquíssimas e a gente tem realmente que ter orgulho disso, né? Então, às vezes eu penso que esse objetivo dos modernistas até hoje não foi alcançado. E aí fica a pergunta, né? O que você pensa, o que você acha, qual interpretação do Abaporu é mais plausível para você? Eu particularmente, depois que eu vi o livro da Tarsilinha, toda vez que eu olho para o Abaporu, eu enxergo a Tarsila do Amaral. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, que lá vai a professora.